Alan já estava acostumado a trabalhar durante as madrugadas. Aos 47 anos, ele havia assumido o cargo de faxineiro noturno em um prestigiado, porém assustadoramente silencioso, prédio corporativo no centro da cidade. O salário era bom e a solidão do trabalho combinava com seu jeito reservado. Ele gostava da calma do prédio vazio, do zumbido das luzes fluorescentes e do som distante da cidade lá fora. No entanto, algo naquele edifício não o deixava confortável. Rumores entre os outros faxineiros falavam sobre acontecimentos estranhos no 13º andar, mas Alan não era fã de histórias de fantasmas. Prédios fazem barulhos, luzes piscam. Isso é normal em lugares antigos, ele costumava dizer. Porém, naquela noite, sua descrença seria colocada à prova de um jeito assustador. À meia-noite em ponto, Alan puxou seu carrinho de limpeza até o elevador. O prédio tinha 14 andares, mas sua tarefa naquela noite era fazer uma limpeza pesada no infame 13º andar, um espaço que ninguém usava, mas que ainda estava na programação de manutenção. Ele riu para si mesmo. Pessoas, suas superstições, murmurou enquanto as portas do elevador se fechavam. Quando as portas do elevador se abriram, uma onda de ar frio o envolveu. Alan saiu, com o som das solas de borracha de seus sapatos ecoando no piso brilhante. O 13º andar estava impecável, muito mais limpo do que qualquer andar abandonado deveria estar. O longo corredor se estendia diante dele, ladeado por escritórios vazios. Ele olhou para sua lista de tarefas. Era o de sempre: aspirar, tirar o pó e limpar as divisórias de vidro. Um trabalho simples. Alan começou a assobiar para si mesmo enquanto iniciava a limpeza, tentando afastar o silêncio incômodo que preenchia o ar. No meio do corredor, algo chamou sua atenção. Uma das portas dos escritórios estava entreaberta. Ele tinha certeza de que todas estavam fechadas quando chegou. Deve ter sido o vento, pensou, empurrando a porta para verificar o interior. O escritório estava vazio, exceto por uma mesa e uma cadeira. Mas, sobre a mesa, havia um telefone antigo de disco, algo estranho, considerando que o prédio inteiro usava tecnologia moderna. Quando Alan se virou para sair, o telefone tocou. Quem ligaria para este andar a esta hora? Pensando melhor, ele atendeu o telefone. Alô? Silêncio. Então, um sussurro baixo. Você não deveria estar aqui. Alan largou o telefone, o coração disparado. Ele saiu rapidamente do escritório e voltou para seu carrinho de limpeza. Deve ter sido alguma brincadeira, murmurou, embora suas mãos trêmulas mostrassem o contrário. Enquanto continuava seu trabalho, a atmosfera ficou mais pesada. Sombras pareciam se mover nos cantos de sua visão, mas, ao olhar diretamente, não havia nada. As luzes piscavam esporadicamente, e o zumbido do prédio parecia agora carregar sussurros baixos. De repente, o elevador tocou. As portas se abriram, mas ninguém saiu. Segurando o cabo do esfregão como se fosse uma arma, ele se aproximou cautelosamente do elevador. Ao olhar para dentro, ele viu que estava vazio. Quando estava prestes a recuar, as portas começaram a fechar. No breve instante antes de se fecharem completamente, Alan viu um reflexo na superfície. Uma figura pálida, de olhos fundos, parada bem atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas o corredor estava vazio. O pânico começou a se instalar, mas Alan forçou-se a continuar. Termine o trabalho e vá embora, sussurrou para si mesmo. Enquanto limpava as paredes de vidro da sala de reuniões, notou algo perturbador. Marcas de mãos pequenas na superfície, como se fossem de uma criança. Ele as limpou, apenas para vê-las reaparecer momentos depois, ainda mais nítidas. Os sussurros aumentaram. Palavras incompreensíveis ecoavam ao seu redor. Decidido a ir embora, Alan abandonou o carrinho de limpeza e correu para o elevador.
Apertando freneticamente o botão, ele esperou as portas abrirem, mas o elevador permanecia no andar térreo. Então, as luzes se apagaram. A escuridão total envolveu o 13º andar, quebrada apenas pelas luzes de emergência que lançavam sombras longas e assustadoras. Alan pegou o celular e usou a lanterna para se guiar. Ao caminhar em direção à escada de emergência, ouviu passos atrás dele. Passos lentos e deliberados que ficavam cada vez mais próximos. Sem resposta. Quando chegou à porta da escada, Alan tentou abri-la, mas estava trancada. Era como se algo ou alguém estivesse segurando do outro lado. Atrás dele, os passos pararam. Lentamente, ele se virou, iluminando o corredor com sua lanterna. Na extremidade, uma figura apareceu. Uma mulher com um vestido rasgado, o rosto coberto por uma cortina de cabelo escuro. Ela começou a se mover em sua direção, com movimentos espasmódicos, como se fosse puxada por fios invisíveis. Desesperado, Alan bateu na porta, gritando por socorro. Os sussurros da mulher ecoaram ao seu redor. Você não deveria estar aqui. Você não deveria estar aqui. Quando ela estava a poucos passos de distância, o celular de Alan piscou e desligou. Na manhã seguinte, o gerente do prédio chegou e encontrou o carrinho de limpeza de Alan abandonado no corredor. Não havia sinal de Alan. As câmeras de segurança mostravam que ele entrou no 13º andar, mas não registraram sua saída. Uma semana depois, um novo faxineiro foi contratado para substituí-lo. Na primeira noite, ele relatou eventos estranhos, luzes piscando, correntes de ar gelado e sussurros. Na sala de reuniões, ele encontrou algo perturbador, um único esfregão em pé, com pegadas molhadas levando para o nada e desaparecendo. O 13º andar continua no cronograma de limpeza, mas ninguém permanece lá por mais tempo do que o necessário. O desaparecimento de Alan é apenas mais um capítulo na crescente lenda do prédio assombrado. Se você algum dia se encontrar sozinho em um escritório vazio durante a madrugada, pense 2 vezes antes de explorar. Você nunca sabe quem, ou o que, ainda está lá, esperando. Lucas era um amante da natureza, um homem de 28 anos que sempre buscava refúgio na tranquilidade das florestas. Após meses trabalhando sob pressão em um escritório, ele decidiu que era hora de desconectar e passar um fim de semana sozinho em um acampamento remoto. Ele escolheu um lugar afastado, rodeado por montanhas e densas árvores. O local era conhecido por sua beleza intocada e, para os supersticiosos, por lendas locais que mencionavam figuras misteriosas vagando pela noite. Lucas não acreditava em lendas, tampouco em fantasmas. Para ele, tudo isso era fruto da imaginação fértil de moradores que buscavam manter forasteiros afastados. Assim, na sexta-feira à tarde, ele estacionou o carro na entrada da trilha, carregou sua mochila e começou sua jornada para o interior da floresta. A caminhada foi tranquila, o som dos pássaros e do vento nas folhas sendo a trilha sonora perfeita. Chegando ao local escolhido, ele armou sua barraca próximo a um riacho cristalino, que parecia convidá-lo a esquecer suas preocupações. Ao pôr do sol, ele preparou uma fogueira e se sentou para apreciar a solidão que tanto ansiava. Mas, enquanto a noite caía, Lucas começou a perceber que o silêncio da floresta parecia mais pesado do que o normal. O canto dos pássaros cessou, e o som das árvores balançando ao vento tornou-se quase inexistente. Ele tentou ignorar, atribuindo isso à sua mente cansada. No entanto, algo no ar parecia avisá-lo de que ele não estava tão sozinho quanto imaginava. Enquanto a fogueira queimava, Lucas ouviu um estalo distante entre as árvores. Ele levantou os olhos, tentando enxergar algo além da luz tremeluzente das chamas. Deve ser um animal, pensou. Mas os sons continuaram, passos leves, mas ritmados, como se alguém estivesse deliberadamente caminhando ao redor de seu acampamento. Lucas pegou sua lanterna e iluminou a escuridão, girando lentamente. As árvores formavam sombras grotescas, mas nada parecia fora do lugar.
Ele riu de si mesmo, sentindo-se tolo por se assustar tão facilmente. A natureza não é silenciosa, afinal de contas, murmurou antes de entrar na barraca e fechar o zíper. No meio da noite, ele foi acordado por um som que parecia vir do lado de fora. Era um murmúrio baixo, indistinto, como se alguém estivesse sussurrando a poucos metros de sua barraca. Lucas congelou, ouvindo atentamente. O murmúrio cessou abruptamente, substituído por um silêncio opressor. De repente, o tecido da barraca começou a balançar, como se algo o estivesse tocando de leve. Lucas segurou a respiração, o coração disparado. Reunindo coragem, ele abriu o zíper rapidamente e apontou a lanterna para fora. Não havia nada, apenas as árvores imóveis e o brilho pálido da lua. Ao amanhecer, Lucas tentou descartar os acontecimentos da noite anterior. Ele convenceu a si mesmo de que tudo não passava de sua mente pregando peças ou talvez de algum animal curioso rondando o acampamento. Decidido a aproveitar o dia, ele seguiu para uma trilha que levava a um mirante nas montanhas. No entanto, enquanto caminhava, ele começou a perceber algo inquietante: pegadas na lama. Eram grandes e não se assemelhavam às de nenhum animal que ele conhecia. Pareciam humanas, mas estranhamente desproporcionais, como se fossem de alguém com pés longos e estreitos. Ele tentou ignorar as pegadas, mas a sensação de estar sendo observado não o deixava em paz. A cada passo, ele sentia olhos invisíveis acompanhando seus movimentos. Ao retornar ao acampamento, encontrou sua barraca revirada. Seus pertences estavam espalhados pelo chão, mas nada parecia estar faltando. Talvez seja um urso, disse a si mesmo, embora soubesse que isso era improvável. Ele passou o resto do dia tentando reparar o estrago e manter a mente ocupada. Quando a noite caiu, Lucas se viu novamente ao redor da fogueira, mas dessa vez o ambiente estava diferente. O ar parecia mais frio e a escuridão parecia mais densa. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo o observava das sombras. Enquanto alimentava as chamas, ele viu um movimento rápido pelo canto do olho. Virando-se abruptamente, ele avistou uma figura alta e magra entre as árvores, parcialmente iluminada pela luz da fogueira. Lucas ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar. A figura tinha uma aparência deformada, com membros desproporcionais e olhos brilhantes que pareciam penetrar sua alma. Antes que ele pudesse reagir, a figura desapareceu na escuridão. Lucas correu para a barraca, trancando-se lá dentro. Durante toda a noite, ele ouviu passos ao redor do acampamento e o som da fogueira sendo apagada. Quando o silêncio finalmente reinou, ele percebeu que estava sozinho, ou assim pensava. No dia seguinte, Lucas decidiu que era hora de ir embora. Ele arrumou suas coisas rapidamente, mas, enquanto tentava seguir pela trilha, percebeu que o caminho parecia diferente. As árvores pareciam ter se fechado ao redor e ele não conseguia encontrar a direção certa. A cada passo, a floresta parecia mais opressiva, os sussurros retornando ao seu redor. As pegadas estranhas agora apareciam à sua frente, como se estivessem guiando para algum lugar. Ele tentou ignorá-las, mas, eventualmente, percebeu que estava andando em círculos. Quando a noite caiu novamente, Lucas estava perdido. Ele montou um acampamento improvisado, mas não conseguiu relaxar. A presença que o seguia agora era impossível de ignorar. No meio da noite, ele acordou com um som horrível, uma risada baixa e gutural. Quando abriu os olhos, a figura estava parada ao lado de sua barraca, olhando para ele. Desta vez, ela não desapareceu. Ela entrou. Lucas nunca foi encontrado. Dias depois, um grupo de busca localizou seu acampamento, mas não havia sinal dele. Apenas sua barraca rasgada, marcas de pegadas estranhas e o cheiro de algo apodrecido permaneciam. Moradores locais, ao ouvirem a história, apenas balançaram a cabeça. A sombra na floresta pegou mais um, disseram. E assim, a lenda continuou, avisando os curiosos para nunca acampar sozinhos naquela floresta. E você,
teria coragem de passar uma noite. A pequena cidade de Bravura era conhecida por suas paisagens bucólicas e pela tranquilidade que parecia emanar de cada esquina. Porém, escondido na colina mais alta da região, havia uma construção que desafiava essa paz: o antigo Asilo São Clemente. Abandonado há mais de 30 anos, o lugar era um monólito do esquecimento, com janelas quebradas, paredes descascadas e uma aura que parecia repelir qualquer visitante. Laura, uma jovem jornalista, sempre teve uma queda por histórias misteriosas. Quando ouviu os rumores sobre o asilo, sussurros de vozes, vultos que apareciam nas janelas, gritos abafados durante a madrugada, ela soube que tinha encontrado seu próximo grande artigo. Com sua câmera e gravadora em mãos, ela decidiu explorar o lugar e desvendar os segredos que o mantinham envolto em mistério. O asilo ficava em uma estrada esquecida, cercado por árvores retorcidas e sombras que pareciam se mover. Ao chegar ao portão enferrujado, Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo no ar parecia mais pesado, como se o passado do lugar estivesse esperando por ela. Mas, em vez de recuar, ela respirou fundo, atravessou o portão e entrou no coração do mistério. O interior do asilo era ainda mais aterrorizante do que Laura imaginava. Os corredores eram longos e escuros, com o chão rangendo sob seus pés. As paredes estavam cobertas de pichações e manchas que pareciam sangue seco. Mas o mais perturbador era o silêncio, um silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado dentro daquelas paredes. Enquanto explorava, Laura encontrou um antigo prontuário médico jogado no chão. Ele pertencia a um paciente chamado Samuel, internado em 1978. Segundo as anotações, Samuel era conhecido por ouvir vozes que ninguém mais conseguia ouvir. Ele dizia que os espíritos do asilo falavam com ele e o avisavam de que algo terrível aconteceria. As últimas palavras registradas no prontuário eram: "Eles estão aqui." O achado deixou Laura inquieta, mas ela continuou sua exploração. Cada sala que entrava parecia carregar um pedaço do passado sombrio do lugar. Camas enferrujadas, objetos pessoais abandonados e quadros médicos que exibiam tratamentos cruéis, como eletrochoques. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi uma sala no final do corredor. A porta estava entreaberta e uma luz fraca parecia piscar lá dentro. Ao entrar na sala, Laura percebeu que era a antiga ala de terapia. Havia cadeiras quebradas e equipamentos médicos antigos espalhados, mas o que mais chamou sua atenção foi um gravador em cima de uma mesa. Curiosa, ela apertou o play. Uma voz masculina soou no silêncio, falando em tom baixo e urgente: "Eles não nos deixam partir. Estamos presos. Eles nos observam." Antes que a mensagem terminasse, o gravador fez um ruído estático e parou. Laura sentiu um arrepio, mas sua determinação a impediu de sair. Enquanto investigava, ela começou a ouvir ruídos, passos vindos de um andar superior. Ela sabia que estava sozinha, mas a lógica não conseguia mais conter o medo crescente. Decidida a descobrir a origem dos sons, ela subiu as escadas rangentes. O andar superior era ainda mais sinistro. Os quartos estavam vazios, exceto por alguns móveis quebrados e janelas lacradas. Porém, em um dos quartos, Laura encontrou algo que a deixou em choque. A palavra "corra" estava escrita na parede, aparentemente com unhas. Antes que pudesse reagir, ela ouviu um sussurro próximo ao seu ouvido: "Não devia estar aqui." O susto fez com que ela largasse sua lanterna, que caiu e se apagou. Na escuridão, ela sentiu algo passar por ela, como uma brisa gelada, e o som de passos apressados encheu o corredor. Recuperando-se do susto, Laura acendeu a lanterna e decidiu ir até o porão do asilo, que era conhecido por ser o lugar mais aterrorizante. Ao descer, ela sentiu o ar ficar mais denso e o cheiro de mofo se intensificar. O porão era uma mistura de arquivos antigos e equipamentos abandonados. Em uma prateleira, ela encontrou uma caixa cheia de documentos confidenciais.
Um dos arquivos detalhava os métodos brutais usados pelos médicos do asilo, incluindo confinamento forçado e experimentos em pacientes que relatavam experiências sobrenaturais. Mas o documento mais perturbador era um diário, aparentemente escrito por um dos funcionários do asilo. Ele falava sobre eventos estranhos, pacientes desaparecendo, sombras que pareciam ter vida própria e vozes que ecoavam pelos corredores. O último registro dizia: "Eu os vejo agora. Eles estão em todos os lugares. Este lugar é deles." Enquanto lia, Laura ouviu um grito vindo de algum lugar no porão. Ela correu em direção ao som, mas não encontrou ninguém. No entanto, ao olhar para trás, viu uma sombra humanoide que parecia observá-la. Laura decidiu que já havia ido longe demais e começou a voltar para a saída. Porém, os corredores pareciam se estender infinitamente, como se o asilo estivesse brincando com ela. Cada vez que virava uma esquina, sentia que estava sendo seguida. Finalmente, ao chegar à entrada, Laura encontrou a porta trancada. Em pânico, ela começou a bater e gritar por ajuda, mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. Atrás dela, o som de passos e sussurros aumentava, até que uma risada baixa ecoou no salão vazio. Quando se virou, viu várias figuras sombrias emergindo das paredes, seus rostos distorcidos em expressões de agonia. Elas se aproximaram lentamente, e Laura sentiu o ar ao seu redor ficar gelado. Uma das figuras estendeu a mão em direção a ela, e, no instante em que a tocou, tudo ficou escuro. Dias depois, a câmera de Laura foi encontrada perto do portão do asilo, com as gravações intactas. O vídeo mostrava sua exploração e os eventos aterrorizantes que enfrentou, mas terminava abruptamente quando ela gritava e a câmera caía no chão. Sua equipe de reportagem tentou encontrar pistas sobre seu paradeiro, mas Laura nunca foi encontrada. O antigo asilo São Clemente continuou abandonado, agora com mais uma lenda para assustar os curiosos. A história da jornalista que desapareceu enquanto tentava descobrir seus segredos. E você, teria coragem de entrar no asilo? Ou prefere manter distância das vozes que ainda sussurram pelos corredores? Em uma pacata cidade do interior, Ricardo, um apaixonado colecionador de itens antigos, dedicava seus dias à busca por objetos raros e históricos. Sua casa era praticamente um museu, com prateleiras repletas de relógios antigos, livros raros e peças decorativas vindas de todas as partes do mundo. Ricardo era conhecido por sua dedicação à autenticidade de cada item que adquiria, e nada parecia escapar ao seu olhar atento. Certo dia, enquanto navegava em um site de leilões online, ele encontrou algo que chamou sua atenção. Uma boneca vitoriana, de porcelana impecável, com olhos de vidro que pareciam vivos. A descrição dizia que a boneca tinha mais de 150 anos e havia pertencido a uma família nobre inglesa. Havia, no entanto, um detalhe que o vendedor fez questão de ressaltar. Esta boneca está envolta em histórias de mistério e infortúnio. Cuidado ao comprá-la. Ricardo, atraído pela raridade e fascinado pelo mistério, não pensou duas vezes. Ele venceu o leilão e aguardou ansiosamente pela chegada de sua nova peça. Quando o pacote finalmente chegou, algo no ar parecia diferente. O peso da caixa parecia maior do que o esperado e, ao abri-la, um leve cheiro de mofo invadiu o ambiente. Mas isso não o incomodou. Ele retirou a boneca cuidadosamente, admirando cada detalhe de sua confecção. Colocada em um pedestal na sala principal, a boneca parecia perfeitamente integrada à sua coleção. Mas Ricardo não sabia que, com aquele objeto, ele havia trazido para sua casa algo muito mais sinistro. Nas primeiras noites após a chegada da boneca, Ricardo começou a perceber pequenas mudanças em sua rotina. Objetos pareciam ter mudado de lugar, mesmo que ele tivesse certeza de onde os havia deixado. Ele notou também que as luzes da sala piscavam ocasionalmente, mesmo depois de revisar a instalação elétrica. Uma noite, enquanto organizava outros itens de sua coleção, ele ouviu um som baixo vindo da sala de estar.
Era como um leve arranhar, quase imperceptível, mas constante. Ao investigar, não encontrou nada fora do lugar, mas sentiu um arrepio ao perceber que a boneca estava voltada para um ângulo diferente do qual ele a havia deixado. Inicialmente, Ricardo atribuiu tudo à sua imaginação, mas os eventos se tornaram mais frequentes e difíceis de ignorar. Durante a madrugada, ele acordava com a sensação de que estava sendo observado. Em uma dessas noites, ouviu uma risada abafada que parecia vir do corredor. Levantou-se, nervoso, e foi verificar, mas encontrou apenas o silêncio. Decidido a entender o que estava acontecendo, Ricardo instalou câmeras em sua casa, principalmente na sala onde a boneca estava. O que ele captou nas primeiras gravações o deixou inquieto. Durante a madrugada, enquanto tudo estava em silêncio, a boneca parecia girar levemente a cabeça, como se estivesse observando o ambiente ao redor. Ricardo resolveu investigar a origem do objeto. Entrou em contato com o vendedor, que revelou mais detalhes sobre a boneca. Ela havia pertencido a uma menina chamada Margarete, filha de uma família aristocrática do século XIX. Segundo os relatos, Margarete era extremamente apegada à boneca, tratava-a como se fosse viva, conversava com ela e até dizia que a boneca respondia. Após a morte precoce de Margarete devido a uma doença misteriosa, a família decidiu guardar a boneca em um baú. Mas eventos estranhos começaram a ocorrer na casa. Portas batiam sozinhas, vozes eram ouvidas nos corredores e objetos desapareciam. A família, tomada pelo medo, decidiu se livrar da boneca, vendendo-a para um antiquário. Desde então, a boneca passou por várias mãos, e cada dono relatou experiências perturbadoras. Alguns sofreram acidentes inexplicáveis, outros tiveram sonhos recorrentes com uma figura feminina de olhos vazios que os observava. Ricardo, embora cético, começou a ligar os acontecimentos recentes em sua casa à história da boneca. Ele sentiu que precisava se livrar dela, mas, ao tentar movê-la para fora de sua casa, algo estranho aconteceu. A boneca parecia mais pesada do que antes, como se resistisse à mudança. Certa noite, Ricardo foi acordado por um barulho ensurdecedor vindo da sala. Ao descer, encontrou todos os objetos de sua coleção espalhados pelo chão, exceto a boneca, que permanecia intacta no pedestal. Mas o mais assustador era que, ao seu lado, havia uma marca no chão, como se algo tivesse sido arrastado. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Ricardo começou a ter visões de uma menina pálida e de olhos escuros, que aparecia nos espelhos e desaparecia em seguida. Ele ouvia passos leves durante a madrugada e sentia toques frios em seu ombro quando estava sozinho. Tentando encontrar respostas, Ricardo procurou a ajuda de um especialista em objetos amaldiçoados. O homem, ao ver a boneca, ficou pálido e disse: "Essa não é uma simples boneca. Ela é um receptáculo de algo maligno." O especialista explicou que, ao longo dos anos, a boneca havia acumulado energia negativa de todos os que a possuíram. Ele sugeriu que Ricardo destruísse o objeto, mas avisou que o processo não seria fácil. Ricardo decidiu seguir o conselho e preparar um ritual para destruir a boneca. Em uma noite de tempestade, ele reuniu os materiais necessários: sal, velas e uma fogueira improvisada no quintal. Enquanto realizava o ritual, a energia na casa parecia se agitar. As luzes piscavam, portas batiam sozinhas, e a risada abafada de uma criança ecoava ao longe. Quando finalmente colocou a boneca nas chamas, um grito ensurdecedor ecoou pela casa. As chamas cresceram de forma anormal, e Ricardo sentiu uma pressão enorme ao seu redor, como se algo estivesse tentando impedi-lo. Mas, determinado, ele continuou o ritual até que a boneca fosse reduzida a cinzas. Depois daquela noite, a casa de Ricardo voltou a ficar silenciosa, mas ele nunca mais foi o mesmo. A experiência deixou marcas profundas, e ele decidiu abandonar sua coleção, vendendo todos os itens para recomeçar em outro lugar. A boneca foi destruída, mas a sensação de que algo ainda o observava nunca desapareceu completamente. Às vezes,
À noite, Ricardo ainda ouve a risada abafada de uma criança. Ou seria apenas sua imaginação? E você, teria coragem de trazer algo tão misterioso para sua casa? Carlos sempre foi um homem pragmático. Ele trabalhava como segurança noturno em um prédio antigo, localizado no centro da cidade. O edifício, de décadas de existência, não tinha muita popularidade entre as pessoas, exceto para os funcionários e alguns clientes que ainda o utilizavam para negócios esporádicos. Durante o dia, o local estava sempre vazio, mas quando o sol se punha, o prédio parecia se transformar, como se as sombras tomassem vida própria. As luzes fluorescentes queimavam frequentemente, e os corredores ficavam mais longos à medida que a noite avançava. Carlos havia trabalhado em vários outros prédios, mas nunca havia sentido o desconforto que aquele lugar causava. As paredes rangiam, os pisos estalavam e frequentemente, ele sentia que estava sendo observado. Mas o que mais o incomodava era o silêncio. A ausência de ruídos, de qualquer tipo de movimento humano, criava uma tensão quase palpável. E ele se pegava olhando para os relógios repentinamente, contando as horas até o amanhecer. Em sua primeira noite no trabalho, o supervisor, um homem de aparência cansada e com um olhar evasivo, lhe entregou o uniforme e orientou que ele seguisse as instruções à risca, sem questionar. Quando Carlos perguntou sobre qualquer coisa estranha que deveria saber sobre o prédio, o supervisor hesitou, apenas dizendo: seja discreto e não se meta onde não deve. Este lugar tem seus próprios segredos. No começo, Carlos ignorou a resposta enigmática, mas logo começou a perceber que havia algo de errado com aquele prédio, algo que ele não conseguia entender, mas que o fazia se sentir desconfortável. No entanto, ele acreditava que, como qualquer novo trabalho, bastaria se acostumar com o ambiente. Mal sabia ele que sua percepção da realidade seria desafiada nas noites que viriam ponto na primeira semana. Carlos começou a perceber comportamentos estranhos em alguns dos outros funcionários. Alguns evitavam certas áreas do prédio, especialmente o andar superior. Um deles, João, parecia sempre inquieto ao passar por um determinado corredor. Quando Carlos perguntou sobre isso, João ficou visivelmente tenso e rapidamente mudou de assunto. Mas, em uma noite particularmente calma, Carlos decidiu investigar por conta própria. Subiu para o andar superior, onde o ar parecia mais denso e gelado. O corredor estava mal iluminado e as sombras dançavam nas paredes à medida que a luz das lâmpadas piscava. Enquanto caminhava, ele ouviu passos atrás de si, mas ao olhar para trás, não havia ninguém. O som continuava, mas era inconstante, como se algo ou alguém estivesse tentando acompanhá-lo sem ser visto. Carlos deu alguns passos mais rápidos, até que, em um ponto do corredor, ele viu algo que fez seu sangue gelar. No final do corredor, estava uma figura alta, imóvel, com uma silhueta indistinta. Ele não conseguia discernir se era uma pessoa, uma sombra ou algo mais. Mas o que mais o chocou foi o rosto da figura, ou melhor, a ausência dele. A figura estava desprovida de um rosto, como se tivesse sido apagado de uma maneira impossível. Não havia olhos, nariz ou boca, apenas uma superfície lisa, sem expressão. A sensação de pavor tomou conta de Carlos, que, sem pensar, correu de volta até a escada. Quando chegou ao térreo, o prédio parecia agora ainda mais silencioso e ameaçador. Ele tentou racionalizar o que acabará de ver, mas sabia que o que testemunhou não poderia ser explicado de forma lógica. Algo estava errado, algo muito mais profundo do que ele imaginava. Nos dias seguintes, Carlos tentou ignorar o que havia visto, mas o pensamento do homem sem rosto não saía de sua cabeça. Ele passou a observar mais atentamente seus colegas de trabalho e percebeu que muitos deles pareciam ter o mesmo comportamento estranho perto do corredor do andar superior. Alguns pareciam evitar olhar na direção do lugar, enquanto outros, como o supervisor, simplesmente se recusavam a falar sobre o assunto.
Curioso e determinado a entender o que estava acontecendo, Carlos decidiu fazer uma investigação por conta própria. Ele passou a noite inteira verificando os arquivos do prédio, tentando descobrir mais sobre sua história. E foi aí que ele encontrou algo alarmante. Em um antigo registro, datado de muitos anos atrás, havia uma menção a um incidente ocorrido no prédio. Uma série de desaparecimentos misteriosos envolvendo funcionários de segurança. As descrições falavam sobre uma entidade que aparecia nas sombras, sem rosto, seguindo aqueles que trabalhavam à noite. Algumas vítimas desapareciam completamente, enquanto outras eram encontradas em estado de choque, incapazes de se lembrar do que aconteceu, mas com os olhos cheios de terror. Havia também registros de médicos tentando tratar as vítimas, mas sem sucesso. A descrição mais aterradora dizia: o homem sem rosto não deixa marcas, mas os olhos de suas vítimas nunca mais voltam a ser os mesmos. Carlos começou a entender que a aparição que ele tinha visto não era um simples produto de sua imaginação. Algo maligno estava de fato no prédio, algo que não queria ser descoberto. À medida que a noite avançava, o comportamento de Carlos começou a mudar. Ele não conseguia mais dormir direito e sempre acordava no meio da noite com a sensação de que estava sendo vigiado. Em algumas ocasiões, ele sentiu a presença de alguém em sua cama, como se estivesse sendo tocado por mãos invisíveis. Os outros funcionários começaram a notar suas mudanças de comportamento, mas ele não conseguia contar a ninguém sobre o que estava acontecendo. O homem sem rosto passou a visitá-lo com mais frequência. Sempre nas sombras, ele sentia sua presença em cada canto escuro do prédio. Quando passava pelo corredor do andar superior, era como se o ar ao seu redor ficasse denso, quase impossível de respirar. A figura o seguia de perto, mas sempre mantinha a distância suficiente para não ser tocada. Os passos de Carlos ecoavam pelo corredor, mas os passos do homem sem rosto não faziam som algum. Eles estavam sempre ali, observando de longe, esperando. Em uma noite particularmente difícil, Carlos foi atacado por uma sensação de desorientação, como se o tempo e o espaço estivessem se distorcendo ao seu redor. Ele correu pelo prédio, mas os corredores pareciam se expandir e se torcer, criando um labirinto que nunca terminava. Cada vez que ele olhava para trás, o homem sem rosto estava mais próximo, mas ainda invisível, como uma sombra viva. Era como se o prédio inteiro estivesse se transformando em uma armadilha, e Carlos era o alvo. Desesperado e sem saber o que mais fazer, Carlos procurou a ajuda de um ex-funcionário que havia trabalhado no prédio anos antes. O homem, agora idoso, contou-lhe a verdadeira história por trás do prédio. O homem sem rosto não é uma pessoa. Ele é uma entidade, uma presença maligna que tomou forma neste lugar. Quando ele escolhe alguém, não há como escapar. Ele consome a alma da vítima, deixando-a vazia. O ex-funcionário revelou que, para quebrar a maldição, Carlos teria que confrontar o homem sem rosto no coração do prédio, onde a entidade tinha seu poder máximo. Com essa informação, Carlos preparou-se para a batalha final. Ele entrou no prédio na noite seguinte, determinado a enfrentar a criatura. Quando chegou ao corredor superior, viu o homem sem rosto na sua forma mais completa, uma silhueta de pura escuridão, sem forma, mas com a presença de algo muito maior. A figura se aproximou lentamente e Carlos sentiu seu corpo congelar de medo. Ele sabia que, para sobreviver, teria que enfrentar a entidade de frente. Com uma coragem desesperada, Carlos gritou, desafiando a sombra: "Eu não vou ser sua vítima." E, de alguma forma, as palavras surtiram efeito. A criatura se afastou, desaparecendo na escuridão. Mas, antes de sumir completamente, Carlos viu uma visão. O homem sem rosto era uma representação de todos os medos e traumas não resolvidos de cada trabalhador do prédio. Ele alimentava-se do medo, e somente enfrentando é que alguém poderia escapar de sua maldição. No amanhecer, Carlos saiu do prédio, exausto, mas aliviado. O edifício parecia agora mais calmo, mais silencioso, como se a presença do homem sem rosto tivesse sido expulsa.
No entanto, ele sabia que o que havia experimentado naquela noite jamais seria esquecido. O prédio foi fechado e a história do homem sem rosto se tornou uma lenda urbana, contada entre aqueles que conheciam o edifício. Mas Carlos, agora com o olhar vazio e distante, sabia que sua experiência não acabará completamente. O homem sem rosto, por mais que tivesse sido derrotado naquele momento, nunca o abandonaria totalmente. E você conseguiria enfrentar a sua maior... No coração de uma pequena cidade esquecida pelo tempo, existia uma antiga biblioteca. Não era apenas um edifício deteriorado pela ação dos anos, mas um lugar que parecia carregar um peso histórico, como se suas paredes estivessem impregnadas de segredos que ninguém ousava desvendar. As portas de madeira estavam sempre trancadas, mas os boatos sobre o que existia dentro circulavam, embora ninguém tivesse coragem de confirmar ou desmentir. Para muitos, a biblioteca era um símbolo do esquecimento, algo que era melhor deixado em paz. Felipe, um jovem historiador, sempre foi fascinado por histórias antigas e mistérios não resolvidos. Quando ele chegou à cidade para estudar documentos históricos que poderiam iluminar a história local, foi imediatamente atraído pela biblioteca. Os livros empoeirados na vitrine, o ar de abandono que se mantinha ao redor do edifício, principalmente os rumores sobre uma sala oculta sob os alicerces do prédio, despertaram sua curiosidade. Algumas noites, antes de se retirar para seu pequeno alojamento, ele passava na frente da biblioteca, olhando com um misto de fascinação e apreensão para suas janelas quebradas. Foi em uma dessas noites que Felipe conheceu Clara, uma senhora de idade avançada que morava nas redondezas e que, ao vê-lo na porta da biblioteca, se aproximou com uma expressão grave. "A biblioteca não é como parece", disse ela, com uma voz baixa e preocupada. "Se você quer saber sobre a sala oculta, deve ter certeza de que está pronto para ouvir a verdade. Nem todo segredo é algo que deve ser desenterrado." Felipe, determinado, ouviu as palavras de Clara, mas em sua mente, as palavras eram apenas mais uma provocação. Ele sabia que havia algo de anormal naquele lugar e não descansaria até descobrir o que se escondia sob suas fundações. Nos dias que se seguiram, Felipe fez suas pesquisas sobre a biblioteca. A história local, pouco documentada, parecia omitir qualquer referência a algo que fosse de fato significativo ou misterioso. Contudo, uma noite, ao folhear um livro antigo sobre a cidade, Felipe encontrou uma menção a uma sala secreta, construída sob a biblioteca no século XIX, durante a reforma do edifício. Os registros indicavam que os membros de uma sociedade secreta local haviam feito ali um tipo de arquivo proibido, um lugar onde os segredos mais obscuros da cidade eram armazenados longe dos olhos curiosos. Aquele arquivo nunca foi encontrado, e ao longo dos anos, a história foi sendo esquecida. Felipe então percebeu que os rumores sobre a sala oculta não eram apenas lendas, mas sim uma verdade há muito enterrada. Mas como ele poderia acessar a sala? Havia alguma chave, um código. Ele precisava de mais informações. Na biblioteca, ele se deparou com um velho mapa do edifício, parcialmente rasgado, mas ainda legível. De acordo com o mapa, o edifício havia sido construído com uma série de passagens secretas, e a entrada para a sala subterrânea estava localizada na parte mais remota e esquecida da biblioteca, um local que nunca fora acessado pelos funcionários ou visitantes. Foi então que Felipe percebeu algo importante. Em um canto da biblioteca, onde as estantes pareciam esconder algo mais, ele encontrou uma porta de ferro enferrujada, aparentemente esquecida e coberta por pilhas de livros. Usando a força, ele empurrou os livros para o lado e tentou abrir a porta. A maçaneta girou com um som de rangido, mas a porta permaneceu trancada. Era claro que ele precisava de algo mais, talvez uma chave, talvez uma pista que tivesse sido deixada por quem um dia soubera do segredo. Após mais algumas noites de pesquisa, Felipe encontrou a chave em um pequeno compartimento oculto dentro de uma das estantes de livros. A chave parecia velha, quase antiga demais,
mas tinha algo de intrigante. Ela se encaixaria perfeitamente na porta enferrujada. Com a chave nas mãos, Felipe se dirigiu novamente à biblioteca em uma noite de inverno. O vento forte e gélido que soprava pelas ruas parecia anunciar que algo estranho estava prestes a acontecer. Quando ele colocou a chave na fechadura, um arrepio percorreu sua espinha. Ele girou a chave e a porta se abriu lentamente, revelando um corredor estreito e escuro, que parecia levar ao mundo desconhecido. Felipe avançou pelo corredor, sentindo uma mistura de excitação e medo. O ar estava pesado, como se aquele lugar tivesse sido deixado intocado por muito tempo. A cada passo, o som de seus pés ecoava pelas paredes, mas ele não conseguia ver nada além da escuridão que se estendia à sua frente. Ele encontrou uma escada que descia para um nível inferior e, com cuidado, desceu os degraus rangentes, tentando não fazer barulho. Quando chegou ao fundo, se deparou com uma enorme porta de madeira. A porta parecia muito mais antiga que o próprio edifício e estava coberta por marcas e símbolos que Felipe não reconheceu. Ele sabia que estava prestes a entrar em um lugar onde os segredos da cidade, talvez sua própria vida, estariam em jogo. Com a chave em mãos, ele a inseriu na fechadura e girou. A porta se abriu, revelando a sala oculta. A sala estava cheia de livros antigos, documentos empoeirados e objetos que pareciam ser de um outro tempo. Mas havia algo de sinistro naquela coleção. Felipe se aproximou das estantes, que estavam repletas de livros cobertos de poeira e cobertos por uma camada de umidade. Era como se o tempo tivesse parado naquele local. Em uma das mesas centrais, ele encontrou um grande diário em couro, com a inscrição Arquivo Proibido gravada na capa. Ao abrir o diário, ele descobriu registros assustadores, histórias de rituais secretos, cultos antigos e experimentos que eram realizados pela sociedade secreta da cidade. A cada página que ele folhava, mais as histórias se tornavam perturbadoras. Havia relatos de pessoas desaparecidas, de eventos inexplicáveis e até de mortes misteriosas que aconteciam em várias partes da cidade, todas ligadas ao que acontecia naquela sala. As anotações pareciam sugerir que aqueles que descobriam o segredo da sala oculta eram escolhidos para carregar o peso desses conhecimentos, uma responsabilidade que trazia consigo uma maldição eterna. Felipe começou a perceber que a sociedade secreta não apenas guardava os segredos, mas também tentava controlar quem tinha acesso a eles. Era uma teia de poder que atravessava gerações, conectando pessoas e eventos de forma que ninguém jamais imaginaria. Enquanto Felipe continuava sua pesquisa, ele começou a sentir uma sensação crescente de desconforto. A sala parecia viva, como se estivesse observando cada movimento que ele fazia. O ar tornou-se mais denso e a temperatura mais fria à medida que ele se aprofundava nos documentos. Ele começou a ouvir sussurros que vinham de lugares que ele não podia ver. As sombras nas paredes pareciam se mover, como se estivessem tentando se aproximar dele. Foi quando ele encontrou uma fotografia antiga, em preto e branco, de um homem com um olhar profundo e perturbador. Na parte de trás da fotografia estava uma inscrição: o preço do conhecimento é a alma. A fotografia foi a última gota para Felipe. Ele sabia que o que estava fazendo, ao explorar aquele lugar e aqueles documentos, estava trazendo consequências terríveis. Algo estava tentando avisá-lo, mas ele já havia ido longe demais. Antes que pudesse sair da sala, as luzes começaram a piscar, e a porta pela qual ele havia entrado se fechou repentinamente, trancando-o dentro. A sala ficou em total escuridão, e os sussurros se intensificaram, agora acompanhados de risos baixos e ameaçadores. Felipe tentou gritar, mas sua voz parecia ser abafada por algo invisível. Ele não estava mais sozinho. O que aconteceu a seguir é algo que Felipe jamais conseguiria contar, mesmo se tentasse. As páginas do diário revelaram que, uma vez que alguém entrasse na sala oculta e descobrisse o segredo guardado ali, esse alguém se tornaria parte do arquivo. O conhecimento trazia a maldição da sala. Aqueles que o buscavam nunca saíam do local, pois suas almas eram consumidas pela escuridão.
Felipe desapareceu sem deixar rastros. Algumas semanas depois, um novo bibliotecário foi contratado, mas ele nunca se atreveu a descer para o andar subterrâneo. A biblioteca foi fechada por ordem da cidade e ninguém jamais se atreveu a investigar mais sobre o que havia acontecido. No entanto, os relatos de desaparecimentos inexplicáveis e de pessoas que nunca mais foram vistas continuaram a assombrar a cidade. E assim, a sala oculta permaneceu, aguardando o próximo curioso, o próximo buscador de segredos. Em uma pequena cidade cercada por densas florestas e rios turbulentos, existia uma ponte velha e decadente que conectava dois lados da cidade, mas que ninguém se atrevia a atravessar à noite. A Ponte dos Gritos, como era chamada, parecia ter uma aura de mistério que afligia qualquer um que chegasse perto dela. Durante o dia, era apenas uma construção envelhecida, com tábuas de madeira quebradas e pilares enferrujados, mas ao cair da noite, a ponte tomava uma aparência completamente diferente. Seus contornos desapareciam na neblina espessa, e o som de gritos distantes e arrepiante parecia surgir do nada. A lenda da Ponte dos Gritos começou a ser contada muitas gerações atrás e, com o tempo, tornou-se parte do folclore da cidade. Os mais velhos falavam de um evento trágico que aconteceu ali, mas ninguém sabia ao certo o que aconteceu, pois os relatos variavam conforme a pessoa que contava a história. Alguns diziam que a ponte fora palco de um assassinato brutal, enquanto outros afirmavam que a maldição estava ligada a um pacto demoníaco, feito por um grupo de pessoas desesperadas em busca de poder. Mas o que todos concordavam era que algo de terrível aconteceu naquela ponte, algo que nunca deveria ter sido desenterrado. Quem se aproximava da ponte à noite, especialmente sozinhos, geralmente desaparecia, e as autoridades locais, incapazes de explicar os eventos, preferiam deixar o mistério de lado, acreditando que a história não passava de uma superstição popular. Mas em uma noite chuvosa, um jovem chamado Rafael, cético e curioso, decidiu que iria descobrir a verdade sobre a Ponte dos Gritos. Ele não acreditava nas histórias contadas pelos mais velhos e queria mostrar a todos que o medo da cidade era infundado. Equipado com uma lanterna e sua câmera, ele partiu em direção à ponte. Rafael chegou à ponte por volta das 23 horas. A cidade estava quieta, com poucas luzes acesas e o som da chuva batendo no asfalto como único companheiro. A ponte, mesmo sob a luz fraca da lanterna, parecia ainda mais sinistra do que ele imaginava. Suas madeiras rangiam com o vento e a água que corria abaixo soava como um murmúrio distante. Ele atravessou os primeiros metros com segurança, mas o ambiente estava carregado com uma tensão palpável. Seus passos ecoavam de maneira inusitada, como se o som fosse amplificado pela estrutura da ponte. De repente, à medida que ele se aproximava do centro da ponte, Rafael ouviu algo. Era um som abafado, mas inconfundível. Gritos distantes e desesperados. Ele parou imediatamente, tentando identificar de onde vinham. Os gritos pareciam ser de pessoas em sofrimento, mas ao olhar ao redor, ele não conseguiu ver ninguém. Ele puxou a câmera e começou a gravar, imaginando que as filmagens seriam uma boa maneira de desacreditar as histórias. Mas então, os gritos ficaram mais próximos. De alguma forma, parecia que ele não estava mais sozinho. Rafael olhou para trás, sentindo uma onda de pavor tomar conta de seu corpo. A neblina que se formava ao redor da ponte parecia estar se intensificando, e os gritos, agora mais nítidos, ecoavam como se saíssem das próprias tábuas de madeira da ponte. O som estava ficando ensurdecedor. Ele queria correr, mas seus pés pareciam grudados ao chão. Algo estava tentando mantê-lo ali e, quando ele finalmente conseguiu se mover, as lâmpadas da lanterna começaram a piscar, como se um campo magnético invisível estivesse afetando o aparelho. Rafael sentiu uma mão gelada e invisível tocando seu ombro, e no momento seguinte, a lanterna se apagou por completo, deixando-o em total escuridão. Foi então que ele viu, à sua frente, uma figura pálida e encapuzada, uma sombra que parecia se distorcer conforme o vento.
Rafael tentou gritar, mas a voz não saía. O pavor tomou conta de seu corpo e ele sentiu que a ponte estava se fechando ao seu redor. A figura começou a se mover em direção a Rafael, sua presença fantasmagórica quase sobrenatural. Seu semblante era uma máscara de dor e desespero. E o jovem, sem saber o que fazer, sentiu uma pressão insuportável em seu peito. Com esforço, ele finalmente conseguiu reagir, começando a correr em direção ao fim da ponte. Enquanto fugia, ele se lembrava das histórias que ouvirá sobre a origem da Ponte dos Gritos. Diziam que, no século XIX, um grande incêndio devastou a cidade e muitos moradores morreram tentando escapar das chamas. Entre os que pereceram naquele trágico evento, havia um grupo de pessoas que, desesperadas para sobreviver, tentaram atravessar a ponte que ligava a cidade ao resto do mundo. Mas, ao chegar no meio, a ponte desabou e todos caíram nas águas geladas do rio. As vozes de sofrimento e agonia daqueles que morreram se tornaram imortalizadas na estrutura da ponte, ecoando a dor dos que perderam a vida de maneira trágica. O que muitos não sabiam ou não queriam saber é que aquele grupo de pessoas não morreu apenas por uma fatalidade. Eles estavam envolvidos em um pacto sombrio com forças desconhecidas. Eles haviam feito um acordo com uma entidade maligna em troca de poder e riqueza. Mas, quando a ponte desabou e eles morreram, o preço que pagaram foi a sua alma, condenando-os a vagar por toda a eternidade como espíritos vingativos, incapazes de descansar. Rafael, enquanto corria, tentava relembrar essas histórias, mas sua mente estava cada vez mais confusa. A figura que o perseguia parecia estar se aproximando, e os gritos continuavam a ecoar. Ele sentiu como se a ponte estivesse se tornando um labirinto, onde as saídas estavam sendo engolidas pela escuridão. Cada vez que ele olhava para trás, a figura pálida parecia estar mais perto, e os gritos se tornavam cada vez mais altos, como se o próprio peso da ponte estivesse gritando em agonia. Finalmente, ao atingir o final da ponte, Rafael olhou para trás, esperando ver a figura desaparecer na escuridão, mas não foi isso que aconteceu. A sombra estava bem à sua frente e, de repente, ele viu rostos emergecendo da névoa ao redor. Eram os espíritos das vítimas do incêndio, seus rostos distorcidos pela dor e sofrimento. Eles estavam ao redor dele, cercando-o, e os gritos estavam agora insuportáveis. Rafael sentiu um calor repentino, e a sensação de estar sendo engolido pela ponte o consumiu. Ele tentou lutar, mas seus braços não se moviam, e ele sentia que estava sendo puxado de volta para a estrutura da ponte. Com um último esforço, Rafael conseguiu libertar-se da pressão sobrenatural e correu em direção à cidade. Ele não sabia como conseguiu sair da ponte, mas a figura e os espíritos desapareceram quando ele pisou no solo firme do outro lado do rio. Exausto e aterrorizado, Rafael não voltou para casa naquela noite. Ele passou horas vagando pela cidade, tentando processar o que havia vivido. Os gritos ainda ecoavam em sua mente, e a sensação de estar sendo observado não o deixava. Ele sabia que a Ponte dos Gritos não era apenas uma lenda. Era real, e os espíritos da ponte, ligados àquele pacto sombrio, ainda aguardavam por suas próximas vítimas. No dia seguinte, Rafael tentou voltar ao local, mas a ponte já não estava mais lá. Em seu lugar, havia apenas uma neblina espessa que cobria o rio. As autoridades locais, que haviam investigado o local após o desaparecimento de várias pessoas, estavam mais uma vez perplexas, sem explicação para o que estava acontecendo. Rafael, porém, sabia a verdade. A Ponte dos Gritos, com sua maldição de sofrimento e dor, aguardava a próxima alma que ousasse se aproximar. Ele nunca mais foi o mesmo após aquela noite, e sua história se tornou mais uma adição ao ciclo de lendas macabras que circundam a cidade. Era uma noite comum para Eduardo, um taxista que já havia se acostumado com as ruas vazias e as longas horas de trabalho nas madrugadas. A cidade estava em silêncio
iluminada apenas pelas luzes dos postes e os faróis dos carros que passavam de vez em quando. Eduardo tinha uma rotina bem estabelecida: sair para trabalhar à noite, pegar passageiros. Quando a manhã começava a nascer, ele retornava para sua casa e dormia até a noite seguinte. Mas naquela noite, algo estava prestes a mudar, e ele não sabia que aquele seria o último trabalho comum de sua vida. Ele estava dirigindo pelas ruas estreitas do centro da cidade, quando avistou uma figura encapuzada, parada na calçada, perto de um ponto de ônibus. O clima estava frio, e a figura parecia uma sombra nas sombras da rua deserta. Eduardo já estava cansado de trabalhar e, como qualquer bom taxista, fez a mesma pergunta de sempre: onde você quer ir? O passageiro entrou silenciosamente, com a cabeça baixa, o capô cobrindo boa parte de seu rosto. Sem dar muitos detalhes, ele apenas murmurou um endereço. Eduardo olhou rapidamente o endereço no papel, notando que o local indicado ficava na periferia da cidade, perto da antiga zona industrial, onde poucas pessoas passavam, especialmente àquela hora da noite. Sem pensar muito, Eduardo aceitou o trabalho. Ele já havia ido a lugares mais afastados e não se importava muito com a distância. A estrada estava vazia, e as luzes da cidade começaram a desaparecer à medida que ele se afastava da área central. Mas algo estava errado. A cada quilômetro que ele percorria, a sensação de desconforto aumentava. A presença do passageiro parecia envolver o táxi, deixando o ambiente cada vez mais pesado e silencioso. O silêncio no táxi era opressor. Eduardo tentou iniciar uma conversa, mas o passageiro permaneceu em completo silêncio, como se não tivesse ouvido a pergunta. Esse comportamento não era incomum, pois alguns passageiros simplesmente não queriam conversar. Mas o que incomodava Eduardo era a sensação de que algo estava errado. O homem parecia estar em um estado de profundo torpor, ou talvez até de sono, já que ele mal se mexia. Mas, conforme a viagem prosseguia, Eduardo começou a perceber algo ainda mais perturbador. Ele olhou pelo espelho retrovisor para verificar o rosto do passageiro, mas não conseguiu distinguir nada. O capô estava tão baixo sobre a cabeça do homem que só via a silhueta, quase como se fosse uma figura fantasmagórica. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O passageiro parecia estar imóvel, mas algo no ar fazia com que Eduardo se sentisse observado, como se os olhos do homem estivessem penetrando em sua alma, embora ele não pudesse vê-los. O taxista tentou afastar os pensamentos e se concentrar na estrada. Ele precisava chegar logo ao destino e terminar seu turno. Mas o caminho parecia mais longo do que o normal. A estrada vazia estava deserta, sem sinais de vida. Tudo ao redor parecia estar imerso em uma névoa espessa, uma escuridão densa que tomava conta de tudo. Quando ele virou uma esquina, viu um grande edifício abandonado à sua esquerda, e foi ali que o passageiro pediu para parar. Quando Eduardo freou o táxi, o passageiro não se mexeu, nem mesmo quando o carro parou completamente. O silêncio era absoluto. Por um momento, Eduardo se perguntou se deveria perguntar ao homem se ele estava bem ou se precisava de ajuda. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o homem simplesmente levantou a cabeça e olhou diretamente para Eduardo. Os olhos do passageiro brilharam, mas não com a luz normal dos olhos humanos. Havia algo estranho naqueles olhos, uma intensidade desconcertante, como se algo além da carne estivesse presente. Você não deveria ter vindo aqui, disse o passageiro, sua voz baixa e arrastada. As palavras ecoaram na mente de Eduardo, mas ele não respondeu. O clima estava mais pesado e o medo se instalou em seu peito. O passageiro então abriu a porta do táxi, saiu silenciosamente e caminhou em direção ao prédio abandonado, desaparecendo na escuridão sem fazer um som sequer. Eduardo, ainda atordoado, permaneceu ali sentado, olhando fixamente para o ponto onde o homem havia desaparecido. Ele não sabia o que fazer. Algo dentro dele gritava para que ele fosse embora, mas a curiosidade, misturada com uma sensação de inquietação, o manteve ali, preso ao volante.
Quando Eduardo finalmente decidiu ligar o motor e ir embora, uma sensação de alívio percorreu seu corpo. Ele estava prestes a virar a chave da ignição quando, de repente, algo fez olhar pelo espelho retrovisor mais uma vez. Ele viu uma figura refletida na janela traseira do carro. Era o passageiro, parado ali, como se tivesse surgido do nada. O taxista deu um pulo de susto, seu coração batendo mais rápido. Mas o que ele viu a seguir foi ainda mais perturbador. O homem estava de volta ao carro, mas não estava sozinho. Ao seu lado, em um banco invisível, Eduardo pôde ver uma figura sombria e distorcida. Uma presença que não deveria estar ali, uma sombra que parecia flutuar no ar, uma entidade que não deveria existir. O ar dentro do táxi ficou gelado, e Eduardo sentiu uma onda de pânico tomar conta de si. Sem dizer uma palavra, o passageiro virou-se e olhou para Eduardo com os mesmos olhos penetrantes, mas dessa vez ele sorriu. E aquele sorriso era de uma forma grotesca, desumana. Eduardo sentiu uma onda de terror sufocante. Ele sabia que algo estava errado, que aquele não era um homem comum. O passageiro parecia ser algo muito mais sombrio. Desesperado, Eduardo acelerou o táxi. Ele não sabia para onde estava indo, mas a sensação de estar sendo seguido, vigiado, o fazia continuar a dirigir. As ruas estavam mais vazias do que nunca, e o som do motor era abafado pela escuridão que parecia engolir tudo ao seu redor. Ele olhou mais uma vez para o espelho retrovisor, mas não viu o passageiro ou a entidade ao seu lado. Em vez disso, ele viu algo ainda mais bizarro, uma paisagem que ele não reconhecia. Ele estava em uma estrada diferente, em uma parte da cidade onde nunca havia estado. Os edifícios ao redor eram antigos, com fachadas rachadas e cobertas de musgo, e a luz que vinha dos postes de rua era fraca, como se estivesse piscando. Eduardo não sabia onde estava, e o pânico começou a tomar conta de seu corpo. Ele tentava voltar para a cidade, mas cada curva que ele fazia só o afastava mais da civilização. A estrada parecia interminável, e ele não conseguia mais controlar o carro. A sensação de estar preso em um pesadelo se intensificou, e Eduardo teve a impressão de que ele estava em um lugar fora do tempo e do espaço. A cidade a qual ele pertencera parecia não existir mais, e, no lugar dela, havia uma paisagem desolada e fantasmagórica. Ele sentia que algo invisível o empurrava para frente, sem chance de escapar. No final, Eduardo percebeu que havia sido levado para um lugar que não deveria existir, e o taxista ficou preso em uma corrida sem fim. O passageiro silencioso, com sua presença fantasmagórica, havia cumprido o seu objetivo. Ele havia levado Eduardo para um lugar onde os vivos e os mortos se encontravam, onde o tempo era distorcido, e a realidade não era mais aquilo que ele conhecia. O táxi, agora parado em uma rua que não existia mais, estava vazio. O motorista e o passageiro haviam desaparecido, e a cidade havia se tornado apenas uma lembrança distante, dissolvida na neblina da noite eterna. E assim, a corrida de táxi para lugar nenhum continuava, como uma prisão perpétua para aqueles que cruzavam o caminho do passageiro. Em uma pequena cidade do interior, existia uma casa que era conhecida por todos, mas ninguém sabia muito sobre ela. Era uma casa antiga, de 2 andares, com uma fachada desgastada pelo tempo e janelas que pareciam estar sempre fechadas, apesar de ser um local que, aparentemente, nunca mais havia sido habitado. Os moradores mais velhos falavam da casa como uma lenda urbana, algo que havia desaparecido da memória coletiva da cidade, mas que ainda assim despertava uma sensação de estranhamento sempre que alguém passava perto. Era uma casa que parecia se esconder à vista de todos, mas, ao mesmo tempo, atraía a curiosidade dos jovens e dos aventureiros. Ninguém jamais soubera quem tinha morado lá, nem mesmo quando ela havia sido construída. Tudo o que se sabia era que, de tempos em tempos, pessoas relataram vê-la surgir no meio da rua, em locais onde antes não estava, apenas para desaparecer novamente, como se estivesse brincando com o espaço e o tempo. Tomás,
Um jovem curioso e apaixonado por mistérios, sempre havia ouvido falar da casa que desaparece, mas, como muitos outros, nunca havia prestado atenção nas histórias. No entanto, uma noite, algo diferente aconteceu. A casa, pela primeira vez em muitos anos, surgiu no local onde ele morava. Como uma sombra do passado, ela apareceu como se tivesse materializado ali, em frente à sua casa. Tomás, curioso e algo desconfiado, decidiu investigar o que estava acontecendo. Tomás estava sozinho em casa quando ouviu uma batida na porta. Ao abrir, viu uma figura conhecida, mas que ele não reconhecia completamente. Era a senhora Dona Rosa, uma das moradoras mais antigas do bairro. Ela sempre fora reservada e, até aquele momento, parecia ser apenas mais uma das muitas pessoas que viviam em silêncio, afastadas das conversas e dos rumores do lugar. Porém, naquela noite, ela parecia perturbada. "Você precisa ver o que está acontecendo, Tomás", ela disse, com a voz trêmula e os olhos arregalados, como se estivesse à beira de um colapso nervoso. "A casa, ela está de volta. E não é a primeira vez. Aconteceu o mesmo com minha família anos atrás." Tomás não entendeu de imediato. Ele conhecia as histórias, mas jamais imaginou que a casa fosse algo real, algo palpável, que realmente surgisse no meio de uma rua onde não deveria estar. A senhora, então, explicou que o fenômeno da casa desaparecida acontecia sempre de forma inexplicável. Toda vez que alguém se aproximava da casa, ela desaparecia, e ninguém jamais conseguia encontrar nenhuma pista sobre sua existência anterior. "Vem comigo, Tomás. Você precisa ver com seus próprios olhos", Dona Rosa insistiu, enquanto puxava o jovem para fora de sua casa e os dois começaram a caminhar pela rua escura, rumo ao local onde, supostamente, a casa estava agora. Ao chegarem ao ponto indicado por Dona Rosa, Tomás parou. A casa estava lá. Ele a reconheceu imediatamente, pois, apesar de ser uma construção velha e desgastada, tinha algo peculiar que lhe chamava a atenção. A maneira como as janelas estavam dispostas e as portas, sem pintura, como se tivessem sido deixadas intencionalmente naquele estado. A casa não parecia ter sido restaurada em anos. Ao olhar para ela, a sensação de que o tempo havia sido esquecido se apoderou de Tomás. Era como se a casa tivesse sido despojada de qualquer vestígio de vida ou alegria. Tudo ao redor dela parecia parado no tempo. É ela!" exclamou Dona Rosa, com os olhos fixos na casa, como se estivesse tentando decifrar algum segredo oculto nas paredes. "Não sei como, mas sempre que ela aparece, coisas estranhas acontecem. As pessoas desaparecem, ou pior, elas ficam presas nela, sem jamais conseguir sair." Tomás, intrigado e com uma mistura de medo e curiosidade, decidiu se aproximar da casa. Ele sentiu algo estranho no ar, como uma pressão invisível que o fazia hesitar, mas sua vontade de descobrir o que estava acontecendo foi mais forte. Ele se aproximou da porta e, com uma mão trêmula, tentou abrir. Para sua surpresa, a porta cedeu facilmente, como se estivesse esperando por ele. Ao entrar, o ar gelado tomou conta do ambiente. A casa estava imaculada por dentro, com móveis cobertos por lençóis brancos, mas tudo parecia em perfeito estado, como se tivesse sido abandonada naquele instante. Não havia poeira, nem sinais de degradação. Era como se a casa tivesse sido congelada no tempo. Conforme Tomás avançava pelos corredores escuros da casa, ele sentia uma sensação crescente de desconforto. Algo estava errado, e ele não conseguia identificar o que era. Dona Rosa, que o seguia de perto, estava visivelmente nervosa, olhando para os lados e mexendo nas mãos, como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. "Cuidado, não toque em nada", ela sussurrou. "Você não sabe o que está aqui." Tomás olhou para a velha mulher, que parecia saber mais do que estava dizendo. No entanto, ele não conseguia resistir à tentação de explorar mais a casa. Ele sentiu que estava sendo puxado para algo, como se a casa o estivesse chamando.
Ele subiu as escadas rangentes, seus passos ecoando pelos corredores vazios, até chegar ao andar superior. Ali, ele encontrou algo que nunca poderia imaginar: uma porta fechada que parecia estar trancada há anos, mas, curiosamente, não parecia ter nenhuma chave ou mecanismo de tranca. Tomás não resistiu. Ele empurrou a porta. Quando entrou no cômodo, seus olhos se depararam com uma cena bizarra. O quarto estava repleto de quadros, todos com retratos de pessoas desconhecidas, mas uma delas o fez congelar. O retrato mostrava uma família, Dona Rosa, mais jovem, ao lado de um homem e uma criança que Tomás nunca havia visto. Era a mesma família de Dona Rosa, mas com algo muito estranho. Eles pareciam diferentes, como se estivessem sendo observados por algo que não pertencia àquele lugar. Conforme Tomás avançava pelos corredores escuros da casa, ele sentia uma sensação crescente de desconforto. Algo estava errado, e ele não conseguia identificar o que era. Dona Rosa, que o seguia de perto, estava visivelmente nervosa, olhando para os lados e mexendo nas mãos, como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. "Cuidado, não toque em nada", ela sussurrou. "Você não sabe o que está aqui." Tomás olhou para a velha mulher, que parecia saber mais do que estava dizendo. No entanto, ele não conseguia resistir à tentação de explorar mais a casa. Ele sentiu que estava sendo puxado para algo, como se acaso estivesse chamando. Ele subiu as escadas rangentes, seus passos ecoando pelos corredores vazios, até chegar ao andar superior. Ali, ele encontrou algo que nunca poderia imaginar: uma porta fechada que parecia estar trancada há anos, mas, curiosamente, não parecia ter nenhuma chave ou mecanismo de tranca. Tomás não resistiu. Ele empurrou a porta. Quando entrou no cômodo, seus olhos se depararam com uma cena bizarra. O quarto estava repleto de quadros, todos com retratos de pessoas desconhecidas, mas uma delas o fez congelar. O retrato mostrava uma família, Dona Rosa, mais jovem, ao lado de um homem e uma criança que Tomás nunca havia visto. Era a mesma família de Dona Rosa, mas com algo muito estranho. Eles pareciam diferentes, como se estivessem sendo observados por algo que não pertencia àquele lugar. Tomás tentou correr, mas as portas estavam trancadas. Ele estava preso. A casa parecia ter ganhado vida, com as paredes se movendo e o ar ficando denso. Ele começou a ouvir vozes, gritos abafados de pessoas que ele não conseguia identificar. Cada vez que ele tentava sair, a casa o engolia mais fundo. Ele já não sabia mais onde estava, e o tempo parecia se arrastar, como se ele estivesse preso em um pesadelo eterno. Naquela noite, a casa que desaparece não apenas engoliu Tomás, ela o transformou, fazendo parte de sua história, parte de suas paredes. Quando a manhã chegou, ninguém lembrava de Tomás ou da casa. Ela havia desaparecido novamente, como se nunca tivesse existido. A lenda da casa que desaparece continuava a assombrar o bairro, e aqueles que se aventuravam perto dela nunca mais eram os mesmos, como se fossem parte de algo maior, algo que escapava à compreensão humana. E assim, a casa continuava, desaparecendo e reaparecendo, em busca de novas almas para prenderem seu mistério eterno. Ana e Carlos haviam acabado de se mudar para uma casa antiga, situada em um bairro tranquilo, afastado do caos da cidade grande. A mudança foi uma decisão tomada com muito entusiasmo. Eles buscavam um lugar calmo para criar seus filhos, longe da agitação cotidiana. A casa tinha uma grande fachada de pedra, com janelas largas e um pequeno jardim na frente. Era o tipo de casa que, à primeira vista, transmitia uma sensação de acolhimento e conforto. No entanto, havia algo peculiar sobre ela, algo que, à medida que o tempo passava, começava a incomodar Ana e Carlos. Na primeira noite, quando estavam finalmente instalados, Ana notou algo estranho. De madrugada, enquanto caminhava pela casa em busca de uma bebida, ela olhou pela janela do corredor e viu uma figura.
Era um menino. Ela ficou paralisada, observando em silêncio. Ele estava parado diante da janela, olhando fixamente para dentro da casa. O menino não se mexia. A princípio, ela pensou que talvez fosse algum vizinho curioso, ou quem sabe, um erro de percepção. No entanto, ao olhar novamente, ele ainda estava lá, imóvel, com o olhar vazio e distante. Ana tentou ignorar a sensação estranha que sentia, acreditando que era apenas a exaustão da mudança. Ela voltou para a cama e adormeceu. No entanto, aquela imagem do menino à janela ficaria em sua mente durante toda a noite. Quando amanheceu, a casa parecia estar em paz novamente, mas a inquietação de Ana persistia. Nos dias que se seguiram, o comportamento estranho continuou. Toda noite, sem falhar, Ana percebia a silhueta do menino na janela. No início, ela achou que poderia ser uma ilusão. Talvez a luz da lua criasse sombras nas paredes, ou talvez a posição das árvores externas estivesse fazendo com que a imagem fosse distorcida. Mas com o tempo, ela começou a perceber que o menino não era apenas uma sombra ou um reflexo da natureza ao redor. O que mais a incomodava era o fato de que ele parecia estar sempre lá, no mesmo horário, todos os dias. A figura de um menino, com um semblante pálido e triste, aparecia na janela. Ele nunca se movia, e seus olhos fixos observavam a casa com uma intensidade perturbadora. A princípio, Ana tentou falar com Carlos sobre isso, mas ele apenas a tranquilizou, dizendo que era normal sentir-se desconfortável em um lugar novo, especialmente quando a imaginação começava a criar cenários misteriosos. Entretanto, Ana não conseguia mais ignorar o menino. Ela tinha a sensação de que ele estava esperando algo. Durante o dia, ela procurou investigar a história da casa. Perguntou aos vizinhos, mas ninguém parecia saber muito sobre o local. A casa era antiga, mas sua origem permanecia um mistério. Tudo o que ela conseguiu descobrir foi que, há muitos anos, havia uma família que morava ali. Uma família com um filho que desapareceu sem deixar rastros. Nada além disso. Isso não fazia sentido para Ana, mas a coincidência com o menino à janela não podia ser ignorada. Naquela mesma semana, Ana começou a ouvir algo estranho durante a noite. Às vezes, ela acordava no meio da madrugada com o som de passos suaves no corredor. A princípio, ela pensou ser o som de um animal ou o vento brincando com as portas, mas logo percebeu que os passos não eram como o som de um animal. Eram passos humanos, com um ritmo cadenciado e lento, como se alguém estivesse caminhando pela casa, com cuidado. O problema era que ela estava sozinha com Carlos e os filhos, e ninguém mais deveria estar ali. Ela tentava ignorar os sons, mas a sensação de que estava sendo observada não a deixava tranquila. Cada vez mais, ela começava a se perguntar se o menino na janela não fazia parte de um enigma ainda maior. Quem era ele? Por que ele estava ali todas as noites? O que ele queria? As respostas pareciam cada vez mais distantes. Uma noite, enquanto os outros estavam dormindo, Ana decidiu investigar os passos. Ela se levantou, cautelosa, e foi até o corredor, com o coração acelerado. Cada passo que ela dava parecia ecoar na casa silenciosa. Quando chegou à escada que levava ao andar superior, ela parou. O som de passos ainda podia ser ouvido, mas parecia vir de cima, como se algo ou alguém estivesse se movendo pelo andar superior. Ana subiu lentamente as escadas, sentindo a tensão aumentar. Ao chegar ao topo, ela viu uma sombra se movendo na direção da janela. O menino estava lá novamente, parado diante do vidro, com seus olhos vazios fixos na casa. Mas algo estava diferente. Agora, ele parecia estar se movendo. Seu corpo não estava mais parado, e seus braços pareciam se esticar em direção a ela. O susto foi tanto que Ana gritou, e o menino desapareceu. Ela ficou paralisada, com o grito preso na garganta, enquanto olhava pela janela vazia. O som dos passos cessou. Era como se nada tivesse acontecido, como se aquele menino nunca tivesse existido. Mas o medo permaneceu em seu peito,
apertando sua respiração um ponto a cada noite que passava. A presença do menino se intensificava, não apenas na janela, mas dentro da própria casa. Ana sentia que algo estava prestes a acontecer. Quando contou a Carlos sobre os acontecimentos, ele não acreditou, ainda insistindo que ela estava exagerando. Mas as coisas estavam ficando cada vez mais estranhas. Às vezes, Ana sentia uma sensação gelada de que alguém estava em seu campo de visão, mas, ao olhar, não havia ninguém lá. E as crianças, que antes dormiam tranquilas, começaram a se inquietar, acordando no meio da noite, dizendo que sentiam medo de algo que não conseguiam explicar. Finalmente, uma noite, algo aconteceu. Ana acordou no meio da madrugada e, como de costume, olhou pela janela. Desta vez, o menino estava de pé, olhando diretamente para ela. Ele sorria, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso torto, um sorriso que fazia seu estômago revirar. Ele estendeu a mão em direção a ela, como se a chamasse. Ana não podia mais suportar aquilo. Ela correu para o andar de baixo, com o coração disparado. Quando olhou para a porta da frente, percebeu que estava aberta. Ela nunca havia deixado a porta aberta. Algo estava errado. Ela se virou rapidamente e lá estava ele. O menino estava em pé, no meio da sala. Seus olhos estavam fixos nela e ele sorriu novamente, mas dessa vez ele disse algo. Você sabe o que aconteceu. Você sabe o que eles fizeram. Ana ficou paralisada, enquanto o menino começava a se aproximar lentamente. Seus passos eram suaves, mas cheios de uma presença opressiva. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou. De repente, a casa parecia se fechar ao seu redor. As paredes começaram a se mover, como se a casa estivesse viva. Ana nunca mais foi vista. Carlos procurou por dias, mas não encontrou nada. Quando ele foi até a janela, o menino estava lá novamente, sorrindo. E, com um último olhar, ele desapareceu, deixando para trás apenas o vazio e o silêncio da casa. A casa, com o tempo, foi deixada para trás. Ninguém se atrevia a morar lá novamente. Mas, sempre que alguém passava perto, dizia ver algo estranho. Um menino à janela, observando o mundo exterior, esperando por algo que nunca viria. O mistério da casa e do menino nunca foi resolvido e, com o tempo, se tornou mais uma lenda da cidade. Mas aqueles que moraram perto, aqueles que se atreveram a olhar para a casa, sabiam, às vezes, os olhos de um fantasma podem estar mais perto do que imaginamos. E o menino na janela jamais será esquecido.